Às vezes a gente olha para o céu e se pergunta qual é o lugar da gente no universo. A filosofia pode nos ajudar a entender o significado da vida de várias maneiras. Hoje nós vamos explorar as ideias de um dos maiores filósofos da história e com ele nós vamos aprender sobre a primeira causa, sobre o potencial de todas as coisas e com certeza isso vai te inspirar a refletir sobre a vida. O vídeo de hoje não apenas apresentará essas ideias como informação, mas também como uma forma de reflexão. Uma das primeiras preocupações da filosofia foi explicar a origem das coisas. Os filósofos da natureza foram os primeiros a buscar respostas racionais, além do mito, que era a maneira predominante de explicar o mundo antes da filosofia. Eles tentaram explicá-lo através dos elementos da natureza. Junto com Platão, Aristóteles é considerado o pai da filosofia ocidental. Ele escreveu extensivamente sobre uma variedade de tópicos em mais de 100 obras que conhecemos, incluindo física, biologia, ética, poética, política, educação, metafísica e muito mais. Para Aristóteles, deve haver uma primeira causa que iniciou o primeiro movimento e deu origem ao mundo. Mas para entender essa primeira causa, primeiro a gente precisa entender a sua metafísica. O nome da obra Metafísica de Aristóteles não foi dado por ele, mas por um de seus discípulos, o Andrônico de Rhodes. Andrônico foi um dos últimos discípulos do Liceu, que organizou e catalogou a obra de Aristóteles, referida por ele como Primeira Filosofia. Metafísica se origina das palavras gregas metá, que significa depois ou além, e physis, que significa natureza ou física. Então, literalmente, significa depois das coisas da natureza ou além da física. É um ramo da filosofia que busca entender a essência das coisas. Aristóteles escreveu: existe uma ciência que considera o ser como ser e as competências que pertencem a ele como tal. Não é identificado como nenhuma das ciências particulares. De fato, nenhuma das outras ciências considera universalmente o ser como sendo, mas ao delimitar uma parte dele, cada uma estuda as características dessa parte. Então, se a metafísica é a ciência que visa estudar o todo, como ela poderia apontar para uma primeira causa? Porque ela lida com o todo e todas as partes, o antes e o depois. Aristóteles continua: é evidente, portanto, que a mesma ciência pertence ao estudo do ser enquanto ser e das propriedades que se referem a ele, e que a mesma ciência que deve estudar não apenas as substâncias, mas também suas propriedades, os opostos dos quais falamos, e também os precedentes e posteriores, o gênero e a espécie, o todo e a parte, e as outras noções desse tipo. A teoria das 4 causas de Aristóteles é central para entender isso. O princípio da causalidade afirma que para cada efeito, ou tudo o que acontece no mundo, existe uma causa. Na metafísica aristotélica, existem 4 causas fundamentais que explicam a origem de tudo o que conhecemos no mundo. Causa material diz respeito à matéria da qual algo é feito. Por exemplo, o tecido da roupa que você está usando agora. Causa formal refere-se à forma ou o design de algo. O design, a ideia por trás da sua roupa é a causa formal. Causa eficiente, a origem de um objeto, como por exemplo, a costureira que criou a sua roupa. Causa final é o propósito ou a razão da existência de um objeto, como o propósito da roupa de vestir.
Essas causas juntas explicam a existência e a mudança de objetos no mundo. De acordo com o princípio da causalidade, tudo o que acontece tem um começo. Se acreditarmos que tudo no mundo tem uma causa anterior, deve haver um movimento inicial em que não haja causas anteriores. Caso contrário, cairíamos em um loop infinito. Esse movimento inicial, que causa movimento, mas não é movido por nada, é o primeiro motor imóvel e um ser necessário que existe fora da cadeia de causa e efeito. É puramente real, o que significa que não tem nenhuma potencialidade, não há nada em que possa mudar, pois já está totalmente completo. Aristóteles também introduziu as noções de substância, forma, matéria, ato e potência. Ao contrário de Platão, que acreditava apenas em um mundo idealista, Aristóteles reconheceu a existência das formas, que são imutáveis, mas também da matéria, que é mutável. O movimento, ele postulou, é a transformação da potencialidade em realidade. Agora, se a mudança depende do movimento e o movimento é causado, quem causou o primeiro movimento na Terra? A noção de Aristóteles do primeiro motor imóvel é a causa não causada. Este conceito é explorado no livro 12 da Metafísica. Na Idade Média, São Tomás de Aquino revisitou o conceito de Aristóteles, integrando-o à cosmovisão judaico-cristã. Para Tomás de Aquino, Deus, o primeiro motor, era a primeira causa de todas as causas, a origem de tudo, que não tem origem em si. Mais importante, vamos refletir sobre o conceito de que todas as coisas possuem potencialidades além do seu estado atual de ser. No entanto, para que a mudança ocorra, o movimento é necessário. Então, a reflexão que fica é: quantas de nossas potencialidades ainda estão esperando pelo ato, pelo movimento, pela ação de fazer acontecer?